Em 2023, o mercado dos aplicativos de namoro no Brasil movimentou mais de 310 milhões de reais, com 16 milhões de usuários ativos, segundo dados da plataforma online Statista. Mas a loteria do match virou motivo de cansaço, frustração e até queda da autoestima para muita gente. Pesquisas apontam que os jovens da geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, passam por uma espécie de burnout da paquera e fogem dos apps, preferindo conexões fora das telas. Eles reclamam da superficialidade, insegurança e sensação constante de que algo melhor está por vir. Por trás desse fenômeno está um mercado que captura não só os nossos dados, mas o nosso desejo, transformando a busca por amor em mais uma competição. Entre likes, matches e bloqueios, os algoritmos tratam as emoções como mercadoria. Neste cenário, algumas perguntas se impõem. Como o capitalismo afeta as nossas relações? E qual o impacto disso na experiência real de intimidade? A conversa vai além do match perfeito, atravessa gênero, poder e as disputas políticas que invadem até o espaço íntimo. No BDF Entrevista de hoje, te convidamos a refletir sobre o amor em tempos digitais, onde o desejo é também um produto e a busca pelo afeto um campo de batalha. Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e hoje, para esse papo sobre amor em tempos de aplicativo, eu recebo Larissa Pelúcio, que é antropóloga, professora da Unesp e também autora do livro Amor em Tempos de Aplicativo, Masculinidades Heterossexuais e a Nova Economia do Desejo. Bastante tema, né, para a gente abordar. Nossa, bem-vinda. Um montão de coisa. Bem-vinda, Larissa. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Então vamos lá, olha, a gente já começa mostrando, né, aqui no programa sobre como essas novas gerações têm reclamado e criticado esse sistema. Como que você vê isso depois de ter pesquisado, né, lá em 2019, essa lógica? Eu não estou acompanhando essa nova geração, inclusive estou com outros temas de pesquisa ligados a aplicativos, a gênero, né? Estou trabalhando com os menstru apps, que são esses aplicativos para monitoramento do ciclo menstrual e com menopausa na mesma pegada. Mas impossível ser professora, né, e não estar acompanhando uma geração que tem trazido essas insatisfações de uma maneira que eu considero muito mais elaborada do que, sei lá, em 2019, onde, claro, ali, naquele momento, a gente já tinha um vocabulário muito mais elaborado, muito mais sofisticado para pensar na nossa vida emocional, principalmente as mulheres, né? Porque os homens têm sido sistematicamente, historicamente socializados numa pedagogia emocional da escassez, né? De não falar sobre seus sentimentos, de silenciar muito sobre si mesmo, né? De naturalizar seus desejos, de entender os seus privilégios como algo biológico ou que está na ordem do divino, né? Então, as mulheres têm tido também muito mais tempo histórico para essa elaboração e, recentemente, com uma difusão pelas redes do pensamento feminista, o acesso maior à internet, né, às redes sociais, que também se popularizou depois de 2013. A gente tem uma PNAD que mostra isso, né? A gente também vai olhar para essa juventude que vai trazer esse tipo de demanda do afeto, do amor, com essa elaboração mais fina, eu percebo. Para além de uma elaboração, professora, tem uma questão da vida prática mesmo, né? Os aplicativos, eles trazem uma série de questões e dificuldades que esses jovens têm sentido, que eu acho que não são só eles que sentem, mas eles conseguem elaborar isso com outro vocabulário, como a senhora acabou de relatar. Como que isso está ali na realidade das pessoas, que pode explicar esse cansaço que é associado a um burnout, né? Que é um termo que inclusive é do mundo do trabalho, que você traz muito no seu livro. Então gostaria de ouvi-la um pouco sobre isso. Mais uma vez, né? Sabe que quando a gente faz pesquisa de um tema, né? A gente fica assim cheio de dedos para falar dele tempos depois, ainda mais esse cenário do digital,
que as mudanças são, olha, às vezes literalmente do dia para a noite, né? São muito rápidas. Acho que para pensar nessa geração, não tem como a gente desconsiderar os quase 3 anos de pandemia. Acho que esse foi um momento de inflexão, assim, que cada geração viveu de uma maneira, né? Mas a gente não pode só pensar em geração, a gente também tem que pensar em classe social, porque essas coisas não se desassociam, né? O que é você viver a pandemia sendo um menino de 16 anos que está pedalando com uma caixa, né, de entrega nas costas, o que é você, né, ter 16 anos e estar super frustrada dentro do seu quarto tendo aulas numa plataforma, né? Então acho que a gente tem que considerar isso. Mas foi muito, dois fenômenos eu percebo muito presente quando eu olho para a minha sala de aula. Fobia social, que assim, foi muito surpreendente, em pouco tempo de aula, logo depois da pandemia, 2 alunas em momentos diferentes, de turmas diferentes, vieram falar comigo sobre um diagnóstico, né? E a outra coisa é justamente o diagnóstico. Acho que os aplicativos, independente deles serem para busca de relacionamento, eles têm ajudado a constituir subjetividades específicas, né? Então, se diagnosticar pelo TikTok não é uma coisa, a gente está rindo aqui, mas é uma coisa séria, né? As pessoas também se organizam muito diante de um mundo cheio de incertezas a partir dessa nomeação das suas aflições, né? Então, eu fico pensando nessa tensão e nesse paradoxo da fobia social e de como isso te joga para o digital. E quando você chega lá no digital, né, há uma incompletude, há uma sensação de esgotamento, né, que aí você faz o que com isso, entende? Já que em nenhum desses ambientes ou no trânsito entre eles você nunca está confortável. Eu acho que isso agrava também essas ansiedades, né, de uma geração que tem tido uma exigência que as outras não tiveram, né? Então, a gente está assistindo o amadurecimento da primeira geração que nasceu pós-Web 2.0. Quem nasceu antes disso, tipo, até começo dos anos 90, teve essa experiência do trânsito, né? Do mundo absolutamente analógico ou pouquíssimo digital para um mundo em que nem dá para se pensar fora desse ambiente, né? Em que o seu selfie, né? Você aqui, qual é a grande diferença entre essa materialidade e o que são os seus dados, né? Que corpo é esse? O corpo dos dados, né? Que também é você no mundo online. Professora, você falou de pensar, né, do pensamento, e no livro aparece isso, que quando você estava ali fazendo a pesquisa, você teve que pensar digitalmente e sair um pouco desse pensamento analógico. O que significa isso, pensar digitalmente, trazendo para essa questão dos afetos? Vamos pensar na paquera, né? Hoje em dia você pode paquerar mandando um meme, né? Não funciona no analógico, como que eu vou te mandar um meme, vou fazer uma mímica, né? E de repente é isso que te provoca, olha, esse riso, esse... Ai, que fofo isso, né? Te mando um link de, nossa, eu ouvi essa música e é muito você. Aí você, oh, né? Manda um emoji. Coisas que a gente até trouxe do digital, né? Pro real. Pro offline. O real é o digital também, né? Do on pro off. Então, pensar nessas outras lógicas de comunicação, né? Eu lembro de um interlocutor meu de pesquisa, que ele, de uma outra pesquisa anterior a essa, mas já tinha a ver com os sites de relacionamento, né? Aí ele falou, ó, eu tenho um tempo gastronômico da paquera. Eu falei, tu vai me falar disso agora? Como é que é isso? Ele falou, ó,
Se eu tô na dúvida se vai ser assim bacana mesmo e tal, tô meio com o pé atrás, eu marco um café, assim, numa hora meio depois do almoço do trabalho, porque aí eu tenho, nossa, tá na hora de eu voltar, né? Se não der certo. Se for legal, né? Aí eu já vou pedir um desdobramento daquilo. Quando eu tô assim, naquela, né, de saber, a gente pode fazer um almoço, almoçar em algum lugar, porque eu tô apostando, quero. Agora, se eu já tenho certeza e vou querer transar, né, eu já marco um jantar, né? Então, até essa lógica mesmo de um outro ambiente da conquista, porque você já se conheceu, com aspas, no espaço digital, e aí você faz, num período muito comprimido, a gente constrói uma intimidade, mas essa intimidade vem sem uma espessura, né? Sem a rugosidade do real. Então, que cheiro essa pessoa tem, como ela se movimenta, ela vai ser legal com o garçom, né? Como é que ela age quando a gente está cercado por outras pessoas e não só naquele espaço muito editado, muito controlado da interação online. Mas aí tem, dentro desses imponderáveis, né, que o offline traz, você vai também modulando como é, a partir desse roteiro gastronômico, como é que você vai tirar suas dúvidas e também até mesmo se proteger, porque isso também traz uma questão de gênero, né? Nós, mulheres cis ou trans, sempre vamos ter muito mais motivos para nos proteger nesses momentos. Com certeza, e a gente entra até na história da liberdade, né? Esses aplicativos, eles vendem, de certa forma, isso, que você é livre para passar para o lado, para conhecer muitas pessoas, mas nem todo mundo consegue exercer essa liberdade da mesma maneira, né, professora? O capitalismo, né, para falar o capitalismo emocional, para usar o termo da Eve Luz, ele sempre teve na sua estrutura mais sólida a desigualdade, né? E no seu discurso mais sedutor a liberdade. Então, a gente tem... Quem realmente tem a liberdade? Eu sempre gosto de usar esse exemplo do Amartya Sen, que é um economista indiano, já faleceu, mas ganhou Nobel, e ele diz, liberdade é possibilidade de escolha, né? Então, a possibilidade de escolhas vai se restringir a partir de marcadores que são que constituem o sujeito, né? Raça, classe, idade, né? As variáveis, vamos dizer assim. Mas que quando eu penso em marcadores, também estou pensando nas relações de poder que atravessam essas diferenças, né? Então, dentro dessa dinâmica aí relacional, quem vai ter mais ou menos possibilidades de escolha? Uma pessoa que está dentro das perspectivas hegemônicas de beleza, sei lá, de comportamento, formação e tal, provavelmente dentro dos aplicativos ela vai ter mais possibilidades de ser escolhida e de poder escolher, né? E os nossos likes vão reiterando também essas exclusões. Quanto mais like a gente dá nas pessoas, nos perfis hegemônicos, né, mais você vai informando para o algoritmo daquele aplicativo do que você gosta. E esse desejo não é livre e só seu, né? Esse desejo foi construído política, culturalmente, historicamente. Então, não é por um acaso que certos perfis que reúnem características daquilo que já está margeado vão ali também ficar muito mais apagados, né? Vão ter menos relevância algorítmica, vamos dizer assim.
algoritmos é um assunto essencial nessa conversa, né, professora, também da gente pensar, porque o aplicativo, ele tem uma lógica, ele é feito por Big Techs. No livro também tem um momento bem interessante onde você coloca, né, que são homens que estão criando também esses aplicativos dentro de uma lógica capitalista. E aí, quando a gente pensa nessa estrutura desse aplicativo que é feito numa lógica de algoritmo para manter a pessoa ali dentro, o quanto isso pode favorecer ou não a formação de vínculos reais, vínculos que sejam baseados no afeto, né, e não só nessa questão do mercado. É possível ter essa expectativa num sistema que já é pensado nessa lógica de algoritmos? Sempre é, porque a gente pode hackear isso aí, né? Às vezes de maneira até não planejada. Acho que tem uma... É muito difícil aprisionar de forma definitiva aquilo que pode ser dissidência, né? Tanto que não tem nenhum momento da história que não haja essa tensão entre a norma e aquilo que a desafia. Então, acho que sempre tem. E acho que a gente já pode tomar essa certa rejeição a esse modelo de busca de parceiros como uma forma talvez não tão organizada, mas já mais revoltosa, vamos dizer assim, desse modelo, né? Então, esse modelo, ele não foi inventado pelas Big Techs. As Big Techs, elas potencializam isso, elas organizam isso aí como um modelo de negócios, né? Mas a própria ideia do amor romântico, a gente pode transportar para o mundo digital e falar, olha, nossa, eu nem ia te dar like, porque o amor romântico alimenta essa coisa do acaso, né, do único, do mono, né, não só da monogamia, mas assim, só tem esta pessoa no mundo, você e a sua metade, olha que completude, coisa e tal, né, como se não precisássemos de todo mundo para ter uma relação bacana, né? Mas basta ver treta de família que não aceita, né? Bom, não vamos desviar o assunto. Mas voltando a essa questão algorítmica, né? Eu vou te dar um exemplo de uma que foge um pouco, mas está dentro da nossa conversa. Acho que foi em 2015, por pressão de movimentos sociais, a Unesco encampa uma pesquisa que é uma pesquisa para atualizar as respostas das assistentes de voz em relação a intervenções super misóginas e que elas recebem. A gente está falando de máquinas, né? Que tem esse aprendizado generativa e a generativa, e que elas respondem, tem a construção algorítmica aí, para elas responderem tipo, Siri, você já fez sexo anal? Isso porque eu estou sofisticando, né? Não é dessa forma que é perguntado. Ou você chuparia... E por aí vai, né? Então, primeira coisa, Siri, Alexa, pode ir pensando, as assistentes de voz sempre têm voz e nomes femininos. Sim. Por quê? Bom, o nome já responde, né? Elas estão lá para te prestar uma assistência, para cuidar, para te ajudar, né? Então, não é sem propósito que elas não chamam, sei lá, Vitor ou Da Vinci, podia chamar, olha que chique. Então, não, elas, né, têm nomes femininos. E as respostas que eram dadas por essas assistentes de voz para esse tipo de intervenção misógina era sempre eu sou uma máquina, eu não faço esse tipo de coisa. Você está sendo rude. E isso foi mudado, né? Porque quem programava? Meninos que provavelmente fazem a mesma coisa e acham divertidíssimo, né? Então, você tem
uma reprogramação nesse sentido, de pensar, meu velho, não dá, tem coisas que são crimes. Não, mas essa figura nem existe. Não, mas isso aí reproduz e autoriza que esse tipo de violência se perpetue e seja exercida fora desse ambiente. Em algum lugar, até porque nós mulheres não fomos socializadas, pedagogizadas para dizer, olha, querido, isso aí é muito ofensivo, não faça, né? E nem a máquina consegue ter esse... Agora a máquina agora consegue, já mudou. sabe? Dizer, olha, isso no Brasil, importunação sexual, é crime, tá na lei, tal, é passível disso e daquilo. Dá um... Ou seja, os aplicativos não são neutros e é possível também trazer essas questões que são muito importantes socialmente para esses espaços, professora. Com certeza, né? Isso aí é fundamental. Senão a gente fica com uma perspectiva tecnofóbica de que tudo que tem relação com os aplicativos, com a internet, como uma estrutura, né, vai ser tipo 1984, entende? Vai nos capturar, vai nos imbecilizar. Eu acho que é subestimar a capacidade, inclusive das novas gerações que já se socializaram, já cresceram nesse ambiente, de dar e gerar respostas. Não só as respostas hiper preocupantes, como dos grupos no Discord, né, com atitudes absolutamente misóginas, com ações absolutamente criminosas acontecendo ali, mas também existe o outro lado de organização, de letramento, de enfrentamento dessa ordem violenta, patriarcal. A gente pode dizer, olha, o ódio ele tem mais repercussão, ele vai conseguir furar a bolha e de repente um discurso mais pacifista, mais formativo, não tem o mesmo alcance. Bom, mas ele vai ter algum alcance, ele vai circular, né? Agora, como a gente consegue fazer esse exercício de romper o que se chamou de bolha comunicacional, tem um monte de gente estudando como fazer, né? E eu acho que a gente está mostrando que está aprendendo. É uma discussão muito importante, porque quando a gente fala dos aplicativos e dos nossos relacionamentos, a gente pensar que por trás desses aplicativos são pessoas que estão usando esses aplicativos para se relacionar entre si. Então, acho que é uma coisa importante de ter em mente. Agora, professora, a sua pesquisa que deu origem a esse livro, ela foi com homens heterossexuais. Por que a escolha desse recorte e como ele ajuda, né, a gente a entender aí os desequilíbrios que ainda existem nesse campo afetivo? Tem super a ver com o que eu acabei de falar, desse recrudescimento do machismo, né? E como o espaço digital oferece um campo de organização e de debate muito temeroso. Então eu fiquei pensando que a gente teve um crescimento do feminismo. Tem uma pesquisa da Perseu Abramo que mostra isso, né? Como ele cresce a partir de 2010, principalmente entre mulheres mais novas, como a gente tem uma popularização também, popularização mesmo, talvez falar até em vulgarização, de termos que eram termos muito acadêmicos e que circulavam por espaços bem específicos, e de repente as pessoas estão falando de assédio, independente de estar no campo jurídico, estão falando de misoginia e nunca estudaram gênero, estão mobilizando um vocabulário que é super novo e que parecia que era tão necessário que rapidamente ele sai desse espaço mais controlado da academia, né? E ele passa a circular principalmente nas redes sociais e vai se disseminando. Então eu fiquei pensando, como é que esses homens estão vivendo no seu campo afetivo, emocional, sexual, erótico, essa realidade, né? Como que os homens heterossexuais estão fazendo do político pessoal, né? A gente, desde o final dos anos 60, né, começou cada vez mais a tornar o slogan "o pessoal é político"
como uma forma de enfrentamento, inclusive das resistências dentro dos partidos progressistas, dos nossos companheiros, né? E uma discussão que ela traz uma torção muito importante para o olhar. Mas aí eu comecei a pensar como também o político estava se tornando pessoal, uma vez que essa discussão do feminismo, do machismo, das leis, né, ela está nesse campo mais institucional da política, vamos dizer assim. Então, eu queria saber dos caras mesmo. E aí eu pensei em 3 faixas geracionais. Tomei o ano de 96 como o ano chave aí para balizar, né, os demais, porque foi quando a internet comercial começa realmente a operar no Brasil. E peguei assim, pensei, os caras que estavam assim entre 8 e 10 anos nessa época, os caras que já estavam entre os 12, 14, 16, né, mais adolescentes, os caras que já estavam numa idade de mercado de trabalho, 30, 40, e tentei também, no primeiro momento, uma faixa de 60, 70, mas não rolou muito, os caras não tinham muita habilidade mecatrônica para os aplicativos, então rendeu muito pouco, deu umas confusões também, um cara que queria que eu fosse passar uma semana com ele. Você acabou sendo também uma parte ali dessa pesquisa, né? Sentindo um pouco na pele também todas essas questões da comunicação com esses pesquisados. Mas a etnografia é isso, né? A etnografia, mesmo quando ela é digital, ela é essa imersão profunda no mundo outro que nem sempre está marcado por uma alteridade radical, né? Não preciso ir, sei lá, como nos primórdios da antropologia, eu vou lá para a Melanésia, né? Posso estar no sofá da minha casa com meu celular na mão, mas era um universo pelo qual eu precisei aprender a trafegar, como todo mundo, né? Assim que você baixa um aplicativo, principalmente uma mulher que viveu, né, absolutamente no século XX, agora que eu tenho poucos anos de século XXI, tem um aprendizado ali, mas é um aprendizado que eu também me proponho a estar sempre nessa fronteira entre a pessoa que está pesquisando e a pessoa também que está se jogando ali no intuito de ter essa experiência atravessada pelas emoções que ela traz, com as frustrações. Só que quem está fazendo isso só atrás de parceiro não vai estar lá também fazendo o seu diário de campo, falar, olha, hoje recebi tantos likes, fazendo a sua métrica, né? Dizendo, ou falando, esta semana só vou dar like em homens na faixa dos 40, pardos ou negros, sabe? Fazendo esse tipo de organização dos meus coraçõezinhos, né? Para poder também... não é uma pesquisa quantitativa, né, qualitativa, etnográfica, mas de alguma forma, ela tem método, né, ela tem que sistematizar, claro, e ver como é que você vai adentrar nesse ambiente, aprender com ele. Eu aprendi muito com os colaboradores de pesquisa, porque eticamente você não pode estar ali fazendo pesquisa sem dizer o que você está fazendo ali, né? Só um rápido contexto para quem está assistindo a gente. Quando a Larissa fez essa pesquisa, ela criou perfis dentro de aplicativos de namoro para poder abordar justamente as pessoas que elas estavam pesquisando, que são os homens heterossexuais que usam esses aplicativos. Então esse é o contexto aqui da conversa que a gente está dizendo, e aí várias coisas aconteceram. Assim, eu não abordava, eu esperava ser abordada. Então tem seguinte, por questões éticas também, entendi. Né? Então, deixava lá, pesquisadora, pipipi, popopó, não estava assim grisalha ainda não estava menopauseada, outra pele, né? Filtros e filtros, aprendi, né, que o filtro era importante. Aprendi que se eu me colocasse como mulher de 50 e poucos, eu entrava numa espécie de ostracismo etário, entende? Então, eu reduzi minha idade. E quando eu reduzi para 45, eu fiquei tanto tempo com 45, durante a pesquisa eu fui até, sei lá, 48 talvez, já mudava a minha visibilidade dentro do aplicativo e eu já alcançava mais caras. Dificilmente
um homem heterossexual vai colocar naquela métrica ali do aplicativo para a idade, mulheres acima dos 40, dos 50, dos 60, não vai colocar. Olha, tudo isso ainda dá mais material ainda para você entender também esse universo, né? A sua própria participação na pesquisa te ajudou a compreender. Agora, Larissa, quero entrar num outro tema que também faz parte dessa nossa conversa, que é o seguinte: atualmente, muitas mulheres têm questionado esse sistema nas redes sociais, expondo o mau comportamento de homens nos aplicativos. Vamos dar uma olhada e depois a gente continua essa conversa. Então eu prefiro marcar um local, dentro de um carro ou em algum outro ambiente, sentar primeiro, conversar, conhecer a pessoa, para mim depois ver se vale a pena ou não levar essa pessoa para uma pizzaria ou para um barzinho. Mas nunca na minha vida eu faço isso. De nunca vi a pessoa, eu vou levar numa vinícola, em uma pizzaria, em um barzinho, alguma coisa do tipo, não rolar nada e eu pagar como otário, na verdade. No TikTok, a trend Homens 2025 expõe desventuras amorosas de mulheres no mundo dos encontros por aplicativos. Elas viralizam ao divulgar áudios ou contar histórias de homens que explicam suas condições para sair, geralmente com pouco envolvimento emocional e o mínimo de gasto financeiro. Ou da próxima vez não faz isso que você fez não, de vir aqui para casa menstruada. Eu tive que pagar Uber, paguei comida, fiz um lanche aqui pra gente e tudo mais, criei maior expectativa pra chegar na hora você tá menstruada, velho. Você podia pelo menos ter me avisado, que aí eu nem chamava você pra cá, entendeu? Sabe que eu não gosto dessas coisas, quando você vem pra cá e a gente não pode fazer nada, você tem que me avisar sobre isso. A situação levanta um debate atual. Será que o match virou somente um jogo de interesses? Nos encontros, a lógica do mercado predomina. Homens que se veem como investidores, calculando cada flerte como uma relação de custo-benefício. E mulheres que, mesmo depois de conquistarem mais liberdade sexual e de escolha, relatam ainda se sentir como produtos numa prateleira. No jogo dos algoritmos, o afeto se torna escasso, a intimidade é arriscada e a presença é precificada. Estamos realmente vivendo novas formas de liberdade ou apenas repetindo desigualdades antigas? Questões para debate, professora. É uma crítica que essas meninas fazem sobre tudo isso, né, que a gente viu, é que com essa lógica de abundância, né, que é uma lógica de mercado. Então você está ali, são muitos e muitos perfis. Se você não achar um perfil legal agora, você pode ter uma expectativa, uma promessa de achar alguém muito melhor a uma virada, um swipe de distância. E isso acaba criando essas situações onde se espera investir muito pouco, né? Porque nesses termos que são utilizados, um investimento muito baixo com uma expectativa alta de acesso ao corpo, à presença. Então, queria te ouvir um pouco. Isso sempre foi uma tendência dos aplicativos ou não? Como que era essa questão quando você pesquisou e essa percepção mais atual também das meninas que estão nesse universo agora? Eu acho que quando a gente está no campo das ciências humanas, o sempre nunca cai bem, né? Assim como o nunca. Eu acho que tem mudanças contemporâneas, mais contemporâneas. Por exemplo, essa trend, né, Homens 2025, ela atualiza questões que já estavam aparecendo há muito tempo nos relacionamentos também analógicos, né? Porque a gente tem uma reiteração dos privilégios dos homens, na medida que também a gente vai fazendo um enfrentamento para a ampliação de direitos. Então, quando a gente consegue, por exemplo, a lei do feminicídio dar nome para o que é um assassinato motivado pelo seu gênero, que é feminino, a gente dá visibilidade e outros contornos para um fenômeno que existia, mas ele passa, não é que a gente só nomeia. A partir do momento que a gente nomeia, também a gente redesenha o fenômeno. Então, quando essas meninas usam a ironia, que é uma forma de se proteger, mas também é uma linguagem
que a ironia, ela não se distancia muito do humor, né? É claro que tem a ironia, o sarcasmo, né? Mas a ironia brinca flerta muito com o humor, com o engraçado, e isso funciona muito bem em uma comunicação que é sintética e é poderosa, né? Porque tem o react da menina, né? A legenda, o cenário, a indiferença dela, né? Em relação àquele áudio, e isso é muito sofisticado. Você vê quantos elementos comunicacionais você faz em 1 minuto. Isso é pensado, né? Isso tem uma elaboração ali dessa força comunicativa que cobra dos caras, assim, meu amor, veja seu ridículo, sabe? E os caras estão realmente muito temerosos, não é à toa que a gente tem o infeliz dado de pesquisas recentes que mostram que os meninos jovens estão mais conservadores que da geração anterior, e pior, né, eles estão mais machistas e mais conservadores, repito, do que as meninas da mesma idade. E isso tem um porquê, né? Defender privilégio pode não ser consciente, mas nunca é inocente. Uhum. Então, eles estão nessa luta aí de entender por que o que foi considerado direito, né, é, na verdade, privilégio, e eles estão sendo desafiados. Porque certas coisas que sempre foram entendidas como algo da biologia, como se a biologia também não precisasse de uma linguagem, uhum, né, para a gente poder acessá-la, e até a própria biologia tem mudado, né? A ideia de um óvulo que era inerte, esperava, né, o valente espermatozoide chegar. Hoje se tem outra leitura desse mesmo fenômeno, e claro que essas narrativas são altamente disputadas, porque são questões de poder que estão ali imbricadas. Se a gente mexe nas questões de gênero, né, se a gente pluraliza gêneros, se a gente questiona hierarquia, a gente muda coisas muito estruturantes das sociedades. Por isso que os movimentos conservadores, esses movimentos masculinistas, têm procurado atacar gênero e educação. Hoje a gente tem essa cruzada antitrans, transnacional, né? Porque são corpos que desafiam essas normas que dizem que a biologia tem uma verdade inconteste, né? Então, e padrões que estão muito estabelecidos há muito tempo, como os padrões, por exemplo, de masculinidade, né, professora? Exato. Eu até aproveito para fazer uma pergunta, que é a seguinte: existia um padrão de masculinidade que era muito baseado na questão do homem ser o provedor. E esses padrões foram mudando. No livro também você traz um pouco nisso, né? De como os padrões de masculinidade nesse mundo digital dos aplicativos, eles mudaram. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, a gente não pode esquecer da precarização do mundo do trabalho, né? Então, uma geração que CLT virou ofensa, né? Que é uma coisa assim que pra gente, digo, da minha geração, é muito bizarro. Então, houve uma super precarização do trabalho, essa crença neoliberal na potência do indivíduo para mudar seu mindset, para ser empreendedor, e tudo isso que se tem falado muito em vários meios, né? Então, você tem mulheres mais escolarizadas hoje do que homens. A gente realmente teve conquistas com esses, né, mais de um século de feminismo, e de um feminismo mais, vamos dizer, que não é só um movimento social, mas é também um movimento intelectual, a partir do final dos anos 40. Né? O Segundo Sexo é de 49. Então a gente tem um acúmulo muito grande já desse pensamento crítico, dessas elaborações, e a gente também foi crescendo intelectualmente, e os homens se sentem muito desafiados por isso.
a gente tem, com essa precarização do trabalho, muito mais homens com dificuldade de cumprir esse ideal do provedor. Tem uma pesquisa muito interessante, já antiga, da Cláudia Fonseca, sobre os exames de DNA, quando eles se popularizam no sentido de serem permitidos o acesso a partir do jurídico, né, para as classes populares. E muitos homens não torciam para que o DNA, né, o teste, dissesse que aquela criança não era dele, porque isso iria fazer dele compulsoriamente um provedor sem ele conseguir ser, né? E se ele não consegue ser um provedor, ele não é homem o suficiente. Então, quando a gente olha também para a estatística atual de mulheres que estão como figura de referência dentro dos domicílios, né, as famílias absolutamente formada por mulheres e às vezes por homenzinhos pequenininhos, criancinhas, né? Quando os homens estão presentes, o masculino está ali no corpo infantil ou do adolescente, a gente também sente essa tensão de uma questão de gênero que faz com que muitos homens abandonem a prole. Até porque nós, mulheres, não temos esse direito, sem sermos perseguidas, taxadas, criminalizadas. Vai abandonar seu bebê porque você quer que ele sobreviva na porta de um hospital. São parâmetros bem diferentes, você né, professora? Vira desnaturalizada, porque Exato. O natural, independente se você tenha condições ou não, que seja fruto de um aborto ou não, os caras não têm esse tipo de cobrança. Então, é claro que eles estão precificando, até porque agora existe a ideia da mulher de valor. Sim. Então... Que é uma nova cara para uma coisa que é muito antiga, né, professora? Exato. Agora, na falta desse papel de ser provedor, qual que é o novo parâmetro de masculinidade, principalmente pensando nessa questão dos aplicativos? Ainda está muito ligado a uma indisponibilidade emocional, porque isso é muito presente, né? O homem ali com muitas opções, vamos dizer assim, performando um tipo muito específico de masculinidade nesse ambiente digital. Dá para dizer também que existe um novo parâmetro de masculinidade que não está tão ligado? Não. Eu acho que isso, eu tenho um grupo de estudos, né, o Transgressões, um grupo de estudo, não, um grupo de pesquisa, com meus orientandos e orientandas, e teve um semestre que a gente investiu muito nas discussões sobre masculinidades, e foi, assim, uníssono a coisa, a queixa vinda dos meninos da falta de referências, de parâmetro, né? Agora, existem tentativas, só que essas tentativas acabam não sendo tão orgânicas e ficam meio caricaturadas, tipo o esquerdomacho, né? O desconstruidão. Então, porque não é um movimento do indivíduo. E quando a gente está no mundo digital dos aplicativos, nas redes, tudo é muito individualizado. Tem que ser movimento coletivo mesmo, de transformação, de levar essa discussão para outros ambientes. Um parênteses, né? A gente está pensando numa campanha dentro da Unesp, justamente para discutir masculinidades, e a gente está recorrendo a vozes externas, a pessoas que têm feito esse trabalho em empresas, e vamos ver como é que a gente conduz isso, porque é preciso que os caras, né, se sintam em um ambiente seguro para olhar para si, para entender, os caras conseguirem entender que fio-fio é ofensivo, né? Mas eles não conseguirem entender que quem ama não mata, né? Quer dizer, mata, quem ama mata. Por que que um cara que te ama te mata porque não aceita que você o deixe? Porque e ainda tem um jogo muito desigual nas relações de gênero, independente do on ou do off, né? Porque nós estamos ainda em processo de questionar todas essas normas, e sempre que há questionamento de normas,
vai haver uma fileira, né, um enfileiramento do conservadorismo, que tenta refrear esses avanços e questionar por vários discursos ou motivos, ou religiosos, ou de convicção moral, ou porque não foi assim que a natureza determinou, né? Vão de Deus a Darwin num parágrafo. Então, a gente não tem mesmo para os rapazes ainda modelos sólidos de outras possibilidades de vivência da masculinidade, né? Os meninos desde pequeno ouvem que tudo que se aproxima da emoção é feminino e tudo que é do feminino é altamente poluidor da tua masculinidade. Ainda em 2025 a gente está às voltas, né, com essas mesmas questões que vêm sendo estudadas e debatidas há tanto tempo, né, por esse olhar feminista. Professor, olhando para o futuro, já pensando que a gente está indo para o final aqui da nossa conversa, como que a gente consegue, né, superar essa... Eu sei que é uma coisa muito difícil, né, pensar em superar, pensar em futuro, mas pensando em todos esses desafios desse mundo digital e pensando nesses desafios que você também traz da masculinidade, como que a gente consegue chegar num ambiente que seja mais justo, mais igualitário, né, para todas as pessoas que estão ali tentando construir vínculos afetivos, vínculos reais? Olha, se eu tivesse essa resposta, eu estava disseminando aos 4 ventos. Então, o que eu acho e que me preocupa é que a gente está num cenário em que o conservadorismo e o autoritarismo, né, tem chegado ao poder pelo voto. Então, incrivelmente, para a gente pensar em tudo isso que você me perguntou, que está no campo do íntimo, do afeto, né? A gente tem que pensar macro, tem que pensar por que a gente está elegendo esse perfil de liderança, né? Como a gente combate essas lideranças, qual é o papel desses homens que estão por detrás dessas big techs, né? Que não por um acaso estavam todos na posse do Trump. Então, esse cenário, que eu acho que não pode nos tirar a esperança da luta, ele mostra que também houve avanços, porque a gente só está aqui diante dessa distopia, porque muitas das nossas utopias, elas funcionaram. Mas a gente tem que continuar fazendo esses enfrentamentos, hackeando esse sistema, e lembrando que hacker não é igual a cracker, né? O cracker é o cara de Araraquara que vem invadir o sistema eleitoral, mas uma postura hacker mesmo, de exigir e de construir outro modelo de internet, né? Uma outra lógica algorítmica, né? Para que nós não estejamos aí reiterando as desigualdades, né? Tendo o racismo algorítmico como uma ferramenta perversa de prisões, né? De mortandade aí da juventude negra periférica, principalmente dos meninos. Então, tudo isso está muito além de uma conversa de alcova, né? Ou de uma questão de com quem você quer transar e como você quer gozar. Isso é muito mais amplo, e por isso que o amor é político e o desejo também, né? Professora, muito obrigada por todas essas reflexões e até uma próxima oportunidade. Olha, espero que tenhamos. Eu tenho muita coisa para conversar ainda. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Bom, e assim a gente encerra esse BDF Entrevista. Muito obrigada pela companhia. Eu aproveito para te lembrar que tem programa novo de segunda a sexta, sempre às 7 da noite, tanto no YouTube do Brasil de Fato quanto na Rede TVT. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau.